Pois bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né, a respeito de projeções cartográficas, tá bom? E aí nós estamos nessa quarta semana e fica o lembrete, tá, que na próxima semana vocês vão me apresentar algum sólido geométrico no que diz respeito às projeções, tá bom? Conforme acordado na aula anterior, certo? Então, olha só. Nós temos um grande problema essencial na cartografia, que é a confecção de mapas, tá? Seria um grande problema, na verdade, da representatividade da realidade para confeccionar um mapa. E como é que isso acontece? Através das projeções cartográficas. Então, as projeções cartográficas são nada mais do que, vamos dizer assim, estruturas definidas, né, para que possa ser representada a superfície real, certo? Através de um mapa, tá bom? Então, um aspecto fundamental da cartografia é de entender e tentar corrigir os problemas relacionados com a transformação da superfície esférica, que no caso a Terra, numa superfície plana, que é o papel, né? Então, para esse aspecto fundamental se dá através das projeções cartográficas, tá bom? E essa questão de tentar corrigir os problemas devido a essa transformação da superfície esférica para representatividade num papel, que é uma superfície plana, se dá por meio das propriedades das projeções, que a gente também vai ter conhecimento, certo? Então, como representar então a superfície terrestre? Através das projeções cartográficas, tá? Então, olha só, gente, a melhor maneira de representar a Terra ou os outros planetas é por meio de globos, né? E os globos, por sua vez, eles adotam uma representatividade esférica também associada a uma projeção cartográfica, tá? Então, o globo é uma representação cartográfica que utiliza como figura matemática uma esfera, tá? Então, a esfera é a representatividade matemática da superfície terrestre, na qual os principais aspectos da superfície a ser representadas são mostrados por uma simbologia adequada à sua escala, tá? Então, olha só, a fim de solucionar as questões apresentadas nos slides anteriores, é que criou-se um sistema capaz de transformar os pontos constantes no elipsoide para um plano. Lembra lá do elipsoide, pessoal? É o modelo matemático da superfície terrestre, tá? E esse modelo matemático, por sua vez, ele pode ser transformado em um plano, né? Esse plano, por sua vez, está associado às chamadas projeções cartográficas, ou seja, o sistema de projeção cartográfica. Então, o sistema de projeção cartográfica, ele é, de fato, uma transformação matemática em que os pontos da superfície terrestre, né, que apresenta que a superfície terrestre, por sua vez, tem alguns pontos que apresenta sempre alguma curvatura, né, eles vão ser representados de tal forma em uma superfície plana, provocando um mínimo de deformações. E esse mínimo de deformações está associado às chamadas propriedades das projeções, tá? Por isso que há a existência das propriedades das projeções para ter condições de representar a Terra num plano, minimizando as suas deformações devido à curvatura terrestre, tá? Então, olha só, nós temos aqui, ó, uma comparação de um rosto desenhado em diferentes projeções, tá? Temos esse rosto A, esse rosto B, esse rosto C, esse rosto D. Observem que esse mesmo rosto, em algum momento, ele apresenta algumas deformações. Assim também as projeções. Ela apresenta as suas deformações e por isso que há as suas propriedades para minimizar essas deformações, tá? A gente percebe aqui esse rosto bem centralizado nesse momento, no que diz respeito a essa figura A. Nessa figura B a gente percebe que o rosto ele já está bem amplo, tá? E também apresenta algumas deformidades aqui na sua extremidade, na região da nuca, também do nariz. Aqui na figura C a gente já apresenta uma amplitude menor no que diz respeito à representatividade do rosto. E na figura D a gente vê ele bem distorcido, bem esticado no que diz respeito a essa representatividade desse mesmo rosto, tá bom? Então olha só, as projeções, na verdade, elas têm uma série de classificações, uma série de propriedades, tá? E com isso devemos conhecer algumas. Portanto, nós temos as chamadas projeções conformes, né, em que as projeções conformes, elas não deformam os seus ângulos em torno de quaisquer pontos, tá?
Essa deformação, ela não ocorre de fato no que diz respeito às projeções conforme. Vocês podem observar aqui, ó, que todos os ângulos, partindo aqui do polo, certo? Ele sempre vai permanecer de maneira uniforme. O diferencial é que essa angulação aqui, conforme vocês estão observando, ela aumenta, né? Ela se torna maior, levando em consideração do polo para as regiões do Equador, tá? Então, a gente costuma dizer que não há uma deformação dos ângulos em torno de quaisquer pontos, mantendo assim, certo, a preservação dos ângulos, conforme vocês podem ver aqui nesse slide. Portanto, se vocês se depararem com uma figura desse tipo, tá, representando assim os ângulos desenhados de tal forma, sem a sua deformação, sem a sua alteração, tá? Então, isso aqui está associado às projeções conforme, tá? As projeções equivalentes. Mais à frente a gente vai ver um exemplo de cada um. As projeções equivalentes não altera as áreas, conservando assim uma relação constante com a sua correspondência na superfície terrestre, tá? Então, por exemplo, olha só, a gente observa que aqui todos os continentes, eles mantêm uma uniformidade, certo? Uma não alteração no que diz respeito à sua área geográfica. Nós temos aqui o Brasil, a América do Sul, nós já temos aqui a África, tá? Nós temos aqui a região do Polo Norte, não mantendo assim, certo? Uma deformação no que diz respeito à representatividade da área geográfica, tá bom? Então, as projeções equivalentes, que também em alguns casos, né, elas são chamadas de equiáreas, elas não apresentam alteração nas áreas, tá? Conservando assim uma relação existente entre aquilo que é representado no papel e aquilo que é representado na realidade, tá bom? E as projeções equidistantes? As projeções equidistantes são caracterizadas onde os comprimentos são representados em escala uniforme, ou seja, preserva as distâncias lineares, tá? Se a gente for observar aqui no que diz respeito, nós temos aqui tanto a representação dos paralelos e tanto a representação dos meridianos, tá? Nós temos aqui a questão do meridiano, certo? Nós temos aqui a questão do meridiano, desculpa, e temos a questão do paralelo, tá? Então, essas distâncias lineares entre o paralelo e o meridiano na sua representatividade, esses comprimentos, eles são representados em escala uniforme, tá? Vai ser sempre associado a uma escala igual para todos. E as projeções afiláticas ou arbitrárias não possuem nenhuma das propriedades anteriores, ou seja, conforme, equidistante, certo? E conforme, equidistante e equivalentes, tá? E equivalentes. Então, nós também temos uma outra classificação, tá? A classificação quanto ao ponto de vista da projeção. Nós temos aqui, inicialmente, a representatividade de uma esfera, que essa esfera, imagine que é o nosso planeta. No centro, eu tenho o ponto de vista da projeção. O que vocês estão vendo aqui, tocando a projeção, é o plano a ser representado. Ou seja, o papel, é o que vai para o papel, é o que vai para o mapa. Nesse caso, em relação ao ponto de vista, a gente observa que ela é gnômica ou central, porque o ponto de vista da projeção, tá? Vou mudar aqui para caneta, olha só, o ponto de vista da projeção está situado no centro do elipsoide. Que é um elipsoide? Seria essa esfera, que é a representação do nosso planeta, tá? Então, no caso, a gente diz que ela é gnômica ou central quando o ponto de vista da projeção está no centro do elipsoide, tá? Nós temos aqui uma outra propriedade em relação à localização do ponto de vista, estereográfica, quando o ponto de vista se localiza na extremidade diametralmente oposta à superfície de projeção. Olha só, nós temos aqui a superfície de projeção e temos a esfera, ou seja, o elipsoide a ser representado na projeção, tá? E temos aqui o PV. O PV é quem? É o ponto de vista. Percebam que esse ponto de vista ele está oposto,
ele está numa extremidade em relação à superfície plana, que vai ser a superfície de projeção a ser representada. Quando ele se encontra dessa maneira, costuma-se dizer que o ponto de vista daquela projeção é estereográfica, certo? Portanto, nós já também temos a ortográfica, quando o ponto de vista se situa no infinito. Aqui, ó, o ponto de vista se situa no infinito, ou seja, ele não é perceptível, tá? Eu tenho apenas a representação da esfera, eu tenho a representação plana da superfície e não consigo visualizar o ponto de vista, certo? Ele se encontra no infinito, tá bom? Pois bem, gente, quanto ao tipo da superfície de projeção, que é uma outra classificação, certo? A gente viu agora há pouco no que diz respeito ao ponto de vista, que é a gnômica, o central, a estereográfica, né? E a ortográfica. Nós também temos quanto ao tipo de superfície, que seria a plana, a cônica, a cilíndrica e a poliédrica, tá? A plana, quando a superfície de projeção é um plano, a cônica, quando ela é um cone, e a cilíndrica, quando a superfície de projeção se envolve em um cilindro, tá bom? E a poliédrica é quando se utiliza vários planos de projeção que reunidos formam um poliedro, tá? Nesse sentido, olha só, a classificação quanto ao tipo de superfície de projeção. Aqui eu tenho uma superfície plana, eu tenho uma superfície cônica e tenho a superfície cilíndrica. Basicamente temos essas três superfícies de representação, tá? E a poliédrica seria aquela em que envolve diversos tipos de representação no que diz respeito à superfície, tá? Aqui, ó, eu tenho aqui, pode estar sendo envolvido uma superfície de um cone, de um cilindro, tá? E etc. Conforme aqui também a gente pode ver, ó, aqui pode estar envolvendo uma superfície plana, cilíndrica, tá? Cônica, enfim. Quando se tem essa mistura, vamos dizer assim, de uma maneira mais grosseira, no que diz respeito à representatividade da projeção, a gente diz que ela é poliédrica, tá bom? Pois bem, fechamos aqui esse primeiro momento e vamos para um segundo momento daqui a alguns